Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E no vídeo anterior nós falamos sobre a importância de nós ajudarmos os nossos irmãos, comparando aqueles homens de guerra valorosos de lá do início do livro, de Josué, que saiu da terra deles, que eles já tinham possuído, e foi ajudar outros irmãos que o resto do povo de Israel que precisava conquistar as terras. Bom, agora nós vamos fazer a leitura do livro de Josué 22, do capítulo 22, do versículo 10 até o 29. Tendo chegado, agora ele está falando aqui dos homens de guerra que voltaram para a casa deles com riqueza. Tendo chegado à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, edificaram ali à beira do Jordão um altar de grandes proporções. E os filhos de Israel ouviram dizer... Gente, desculpa, tem que fazer uma pausa aqui. O povo não tinha internet nem celular. Eu não sei como esses boatos chegavam tão rápido assim a longa distância, mas vamos lá. E os filhos de... Gente, fofoqueira é terrível. E os filhos de Israel ouviram dizer... Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meio tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região, junto ao Jordão, da banda que pertence aos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, congregaram-se todos em Siló para subirem a guerrear contra eles. Então os filhos de Israel enviaram os filhos de Ruben aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Com ele 10 príncipes, um príncipe de cada casa paterna de todas as tribos de Israel, e eles eram os cabeças das suas casas paternas entre os milhares de Israel. Foram, pois, ter com os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés a terra de Gileade, e lhes disseram: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelartes hoje contra o Senhor? Acaso nos é pouca a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não nos temos purificado, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje queirais abandonar o Senhor? Será que, se rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a nação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que não pereceu ele só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, não nos salve hoje. Se nós edificamos um altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o requeira. O Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizermos com receio e de propósito dizemos: Amanhã vossos filhos poderiam dizer a nossos filhos: Que tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termos entre nós e vós, ó filhos de Ruben, e os filhos de Gade não tendes partes no Senhor. Assim bem poderiam dizer aos vossos filhos, fazer com que os nossos filhos deixassem de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: edifiquemos agora um altar
não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós nos sirva de testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes partes no Senhor, pelo que dissemos, quando amanhã disserem assim a nós ou a nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunhos entre vós, entre nós e vós. Longe esteja nós de que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifícios afora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Irmãos, eu sei que foi muito grande, mas foi necessário. O que acontece? Aqueles homens voltam para casa e agora eles constroem um altar no modelo certo, no modelo que deveria ser construído. Para quê? Para ter um memorial. Lembra que eu falei para vocês de memorial? Lá do início do livro, quem não viu, tá lá no início dos vídeos. Nós vimos que é importante a gente ter memorial. E esses homens, por livre e espontânea vontade e por temor no coração, construíram esse altar como uma espécie de memorial, para que quando os filhos deles vissem, as novas gerações, vissem como eles estavam muito distante, eles moravam muito distante, a herança deles estava muito distante do restante do povo de Israel, que as outras gerações não falassem, não, vocês não fazem parte, vocês moram muito longe, o altar do Senhor está aqui. Aí os filhos deles iam falar, ué, mas os meus pais, que também fazem parte da tribo de vocês, da tribo de Israel, fez esse altar aqui, que é o mesmo modelo do altar que vocês têm aí. Entendeu? Aquilo ali era um modelo, era, como eu acabei de falar, era para lembrar, era para trazer a lembrança, era um memorial, para que os filhos deles continuassem temendo ao Senhor, para que os filhos deles não perdessem no coração deles de que eles faziam parte sim da nação de Israel. Mas uma outra coisa aqui que a gente vê, além do memorial que a gente já falou e reforçou aqui em outros vídeos, é que olha a preocupação deles aqui com a geração futura. Isso que eu estou falando para vocês. O Criador, ele sempre se preocupa com isso. A gente precisa se preocupar mais com isso, hein, irmãos? Vamos ver o que nós temos deixado para gerações futuras. Se a gente tem levado as crianças só para a igreja e não vai assistir escola dominical, tô levando para a igreja, tô fazendo minha parte. Não é assim. Não é só isso que a gente tem que fazer. Vamos ler mais a Bíblia, porque o Criador, ele pede de nós que a nossa vida, que a gente construa memoriais, que a gente faça várias coisas para perpetuar isso na vida dos nossos filhos. Quem não faz isso na vida dos filhos, lá na frente o filho pode se tornar uma pessoa iníqua, ou melhor, às vezes nem é o filho, mas a outra geração, e a gente sabe que a iniquidade, junto com as pessoas que praticam iniquidade, vão ser eliminados da face da terra. O Criador vai eliminar. Então, se você não quer eliminar suas próximas gerações, tenham esse temor que a gente acabou de ver aqui. Vamos investir nas nossas próximas gerações. Cristão que é cristão, investe na próxima geração. Não é só sentando a criança ou adolescente, seja lá quem for, no banco da igreja, não, tá bom? Mas outra coisa que a gente vê aqui muito interessante é que o temor deles era tão grande, e por isso que eles foram conquistando, hein? Que olha só, eles saíram de lá da terra deles, a fofoca chegou lá, e eles voltaram, o povo que já tinha conquistado, já estavam tranquilos, eles voltaram para falar, peraí, vocês estão construindo um altar fora do lugar que é para construir, estão querendo profanar, vocês estão querendo fazer o quê? Estão querendo que se acenda a ira do Senhor contra nós, porque eles tinham conhecimento de coisas que aconteceram no meio do caminho. Lembra que eles falaram aqui do homem que pegou as coisas lá quando eles foram para
derrotar Ai e acabaram sendo derrotados porque eles pegaram coisas que não eram para ter pego, né? Porque aquele homem pegou coisas que não era para ter pego. Falou de antes deles também, numa geração que veio antes dele, aconteceu uma situação chata e teve gente que morreu. Quer dizer, a ira do Criador, ela ainda existe até hoje. Nós estamos no tempo da graça, mas o tempo da ira vai acontecer. E existe um tempo limite também do Criador com a gente, com as coisas até que Ele manda a gente fazer também. E a gente tem que ter muito cuidado, porque também Ele é justo e permite que nós venhamos pagar com as consequências dos nossos pecados. E tem coisas que a gente pode fazer que infelizmente pode acabar atingindo também pessoas que estão ao nosso redor. E é por isso que, cheios de temor, eles foram lá reclamar com eles. Ou, peraí, o que vocês estão fazendo? Vocês não se lembram do que aconteceu com o resto do povo, não? Eu prefiro continuar caminhando sendo abençoado. Para o meu povo, para o povo todo ser eliminado, tá? A gente veio aqui conversar com vocês, porque se vocês tiverem desobediência, a gente elimina vocês. Mas coisa ruim não vai acontecer com o povo, não. Vocês podem ser eliminados, mas a gente não. Entendem mais ou menos o que estava acontecendo aqui? Se eles se tivessem se colocado debaixo de desobediência, eles iam ser eliminados ali mesmo pelo próprio povo, para que não viesse maldição sobre todo mundo. E nós temos que ter cuidado, porque tem coisas que a gente pode fazer e trazer maldição para dentro da nossa casa, para nossa família, para nossa igreja. A fofoca, por exemplo, é uma arma diabólica. Isso é uma maldição e muitas pessoas levam isso e destroem ministério e destrói tudo em nome de Deus, né? Que nosso Deus não, né? Mas é em nome do Deus dele. E vai falando mal dos outros e vai fazendo fofoca. E isso é antibíblico. É só um exemplo que eu estou dando aqui de maldição. Então a gente tem que ter cuidado para que as coisas que a gente está fazendo não levem maldição. E outra, a gente tem que até mesmo ter sabedoria, né? Igual aqui na época era olho por olho, dente por dente, mas hoje o Espírito Santo nos ensina no Novo Testamento, o Criador deixou para a gente no Novo Testamento, que é em humildade, mansidão, que a gente tem que exortar o nosso irmão, que a gente tem que repreender o nosso irmão. Mas a gente não pode deixar de repreender, né? Ainda mais quando se diz de coisas que tocam toda uma congregação, que toca todo cristão. Porque tem coisas que um faz, gente, que pode ferir a todos, que pode exterminar com uma igreja. Tipo, se você conhece alguém que tem pecado de fofoca, você não pode ignorar, você tem que conversar com a pessoa. Porque isso é uma maldição que pode atingir toda uma congregação. Porque o Criador não se agrada disso. Vocês conseguem entender? Temor. Então hoje a gente falou sobre construir memorial de novo, a importância do memorial para as próximas gerações e essa coisa da gente ter o nosso cuidado com o nosso irmão, se o irmão estiver em pecado de fato. Amém? É só que até aqui, para não ficar muito grande, já está muito grande esse vídeo, tá bom? Aqui a gente termina então falando hoje sobre a nossa terra prometida. Fiquem em Cristo e até tchau.